hoje nós vamos conversar com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, doutor Edilson? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. É isso aí. E hoje nós vamos começar o nosso quadro falando sobre Botox. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, fique muito atento. E a primeira pergunta é: doutor Edilson, o efeito do Botox é imediato? Bem, Daniela, é uma pergunta muito interessante. Ele vai começar a fazer o efeito após a aplicação, mas ele atinge um pico com 15 dias, ou seja, ele tem um gráfico onde ele vai subindo a cada dia, você vai vendo que ele vai fazendo um pouco mais de efeito. Quando atinge os 15 dias, a média, aí ele continua e permanece ali em torno de 3 a 6 meses, que depois começa a diminuir o efeito do Botox. Então, o interessante é que cada dia ela vai percebendo que o Botox vai fazendo mais efeito. Agora, uma coisa que muita mulher tem medo: o Botox deixa o rosto sem expressão ou isso é um mito? Pode acontecer, depende da maneira que o médico vai fazer a aplicação. Alguns rostos ficam realmente muito paralisados, você não consegue mexer nem a sobrancelha, então não é muito interessante. O interessante é que você faça o Botox, que fique com a pele boa, com alguma expressão na região facial, ou seja, no supercílio, alguns movimentos você pode fazer que não dê para perceber, né, e que fique realmente uma expressão muito boa, tanto de mexer no supercílio ou não, vai ter aquela expressão, né? Porque realmente um dos problemas do Botox é ficar com aquela cara de máscara. Ele ri ou chora, é a mesma cara, que não é muito interessante. Então, existem algumas técnicas que utilizamos, onde vai ter pequenas alterações, pequenos movimentos, que não vai atrapalhar o efeito do Botox. Mas quais são as maiores vantagens do Botox? A vantagem é melhorar a região, as rugas, né, da região frontal, principalmente a região glabelar, onde muitas vezes forçamos muito, né, os pés de galinha. E muitas vezes conseguimos elevar um pouco a cauda do supercílio, né, nas mulheres, dando o supercílio um pouco mais arqueada, e melhorar no futuro, né, as expressões e não deixar tanto marcada a região frontal. Vale salientar o seguinte, que como é que ele age normalmente, né? Podemos usar uma maneira bem simples, é como se você vai fazer uma musculação. Quem malha diariamente, vamos supor, 2 horas por dia, vai passar aí, vamos supor, que malha durante 10 anos, vai ficar bastante forte, os músculos, no caso bíceps ou tríceps do braço, vai ficar bem definido. Agora vamos elevar, e o que acontece quando você fica 6 meses em repouso? Os músculos vão ficar novamente flácidos, e aí e se você voltar novamente à academia, ele vai ficar novamente forte, certo? Agora vamos para o lado da região frontal. Aqui também tem músculos, no caso, o músculo próximo, o arrogador, os músculos frontais, que eles também fazem força. Nós passamos praticamente 16 horas por dia fazendo os movimentos e deixando essa musculatura muito forte. Então, o que o Botox faz? É como se fosse esse repouso. Você parasse essa academia e deixasse paralisada por algum tempo. Então, os músculos vai demorar algum tempo para ele novamente ficar forte, ou seja, marcar, né? E o Botox dá esse repouso, né, que precisamos. Então, é muito importante, pelo menos 1 vez a 2 vezes no ano, se fazer o Botox, para poder melhorar no futuro essa diminuição dessas rugas, né? Agora, é preciso anestesia no caso do Botox? Não é necessário. Normalmente fazemos anestesia tópica, ou seja, com anestésico tópico, mas não há necessidade nenhuma de passar algum anestésico infiltrativo ou alguma coisa desse tipo, porque é muito simples, né? É com uma agulha de insulina, né? Utilizamos sempre aquela agulhinha de diabético que diabético usa, então é praticamente indolor. Agora, doutor Edilson, a vaidade é uma coisa que está cada vez mais presente, cada vez mais cedo nas pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres. Mas para aplicar o Botox, qual a idade mínima que é permitido fazer? É o ideal fazer quando exatamente começam a aparecer as rugas. Ou seja, a partir dos 30 anos, alguns como pacientes de 27, 28 anos já começam a ter umas rugas mais fortes. Mas é totalmente desaconselhável um adolescente ou uma criança fazer, como muitas vezes vimos na internet, acontecer esse tipo de coisa, de a mãe chegar ao cúmulo de utilizar na criança, porque vai o Botox para poder uma candidata a Miss, né? Então isso aí tem que ter muito cuidado. O Botox não é para criança, não é para adolescente, é para pessoas adultas que já têm rugas e que precisam melhorar a expressão facial.
Agora, é verdade que o Botox vicia? Porque eles dizem que a pessoa faz uma vez e não para mais. Não é que você vicia, você não vai ficar dependente dele, né? Você parar não tem nenhum problema. Agora, é interessante porque fica muito boa a pele, né? A pele dá uma textura melhor, ela fica com uma jovialidade muito grande e é muito interessante. Por isso que as pessoas que fazem, continuam fazendo ao longo do tempo. E o interessante é fazer e cuidar da pele, porque quando você faz isso, você está cuidando automaticamente da pele. Então, vai viver por muitos anos e com uma pele boa, com uma aparência boa, né? Então, o que vicia é a autoestima, não é o Botox, né? Exatamente. E em qual lugar do corpo a gente pode aplicar o Botox? Normalmente utilizamos na região frontal, né? Na região glabelar do próximo, entre o supercílio, na região frontal, pés de galinha e para o sorriso gengival. Mas é mais comum nessa região frontal. O sorriso gengival que o senhor fala é aquele, como a Glória Pires, que é uma atriz que todo mundo sabe quem é, que quando sorri aparece só a gengiva, é isso? Isso, exatamente. Mas não é tanto utilizado assim. É mais utilizado mesmo na região frontal, né, da linha dos olhos para cima e pés de galinha, né, na região orbicular, que é muito interessante também, porque essas rugas, esses músculos aqui são muito fortes. Então, com a ajuda do Botox, ele realmente melhora muito. Doutora Dilce, é verdade que as pessoas que sofrem de hiperidrose, que é o suor excessivo na palma das mãos, ou então nos pés e nas axilas, é verdade que o Botox também ajuda? Ajuda sim, ajuda muito, exatamente porque a toxina age nessa região e diminui o suor nas mãos, né? Agora, quem quer fazer a aplicação do Botox, mas não está de férias e tem que continuar trabalhando, a pessoa pode aplicar e voltar para o trabalho? Pode, normalmente, né? O que precisamos assim, de atenção é pelo menos ficar 4 horas sem se deitar, mas ele pode viajar normalmente, ele pode trabalhar normalmente, né? Se ficar algum pontinho roxo no outro dia, evitar o sol, né? Nas primeiras 48 horas, mas não tem nenhuma assim, contraindicação precisa em relação ao trabalho, né? Mas além desses cuidados que o senhor falou, tem algum outro cuidado mais específico para quem aplicou o Botox e vai trabalhar, vai para algum outro compromisso? Não tem nenhum problema, isso pode ser feito. É claro que, assim, o ideal é fazer pelo menos 24 horas antes disso aí, que pode ficar alguns pontinhos, né, avermelhados e tal, então com que geralmente tendem a sumir com 24 a 48 horas, então não fazer exatamente em cima de algum evento, né? E existe alguma contraindicação? Alguém pode não poder fazer, por exemplo? Sim, por exemplo, pacientes grávidas é bom evitar por causa da toxina, né? Pacientes que estejam tomando algum tipo de AS, tipo AS, né? Que aumenta o sangramento, né? O Marevan, que são substâncias anticoagulantes que acabam sangrando mais um pouco e deixando a pele mais roxa. Então é bom evitar, esses pacientes evitarem, ou então suspenderem pelo menos 10 dias ou 15 dias antes esses medicamentos para poder fazer. E as grávidas esperar a amamentação para poder retornar a utilizar o Botox. Agora, quem faz o Botox fica com o lugar, perde a sensibilidade ou não? Não perde a sensibilidade. A única coisa que vai ficar realmente com a pele muito boa, né? Então, assim, é bem interessante isso e bem mais brilhosa a pele e mais bonita. É muito interessante o Botox. E a gente também vê muito profissionais trocando de papéis, né? Que se formam numa coisa e acabam assumindo as funções de um outro profissional. Esteticistas podem utilizar o Botox? O correto é que seja feito por médicos, né? Estão habilitados a esse tipo de procedimento, porque realmente pode dar algum problema você fazendo, atingindo alguns pontos onde não deva ser colocado. Então é sempre bom um médico que seja especialista nessa área, principalmente os dermatologistas e cirurgiões plásticos, que estão habilitados a realizar esse tipo de procedimento. Agora, as mulheres que têm o lábio fino, ou então que querem ter o lábio mais carnudo ainda, é possível aumentar o lábio com o Botox? Não, o Botox, que é a toxina botulínica, ele não serve para esse tipo de procedimento. Ele apenas paralisa a musculatura e deixa a pele melhor. Agora, o que faz aumentar o lábio é exatamente o preenchimento, que é a base de ácido hialurônico que normalmente utilizamos. Então, assim, da região frontal para cima é a utilização do Botox. Da região frontal para baixo, aí utilizamos normalmente o ácido hialurônico, que é a base do preenchimento facial. A gente pode dizer que o Botox é um procedimento barato? Ele ficou barato com o passar do tempo e mais acessível às pessoas. Hoje muitas pessoas para o tratamento estético utilizam a toxina botulínica, no caso o Botox, né? E ficou bem acessível a todos, né? Isso de uns 5 anos para cá melhorou muito.
E para encerrar o nosso quadro, as pessoas de casa devem estar se perguntando: pode se parcelar no cartão de crédito? Hoje, devido às facilidades de não ter mais inflação, então pode ser parcelado algumas vezes no cartão de crédito, né, ou no cheque. Então fica bem mais interessante e muito acessível a muitas pessoas que não tinham esse acesso antes, né? Então por isso que não só o botox, o preenchimento, mas outros procedimentos estéticos, né, isso melhorou muito, né, com o aumento de nível da população.